Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Ângela, vereadora Lívia, ao público aqui que nos acompanha aqui nas dependências da casa, quem nos assiste aí pelas redes sociais, aos funcionários da casa, enfim, o nosso bom dia. Colega Lauro Gardeni estava aqui nas dependências, está ali Lauro Gardeni aqui nas dependências, seja muito bem-vindo mais uma vez a essa casa. Estará a partir de janeiro, né, como o Rubinho disse, de forma titular aqui se bem que, já que você, Rubinho, vai dar o norte para a prefeita, para a Laura, então, o que será, né? Mas, enfim, meu querido Lauro, seja muito bem-vindo. O período que o Lauro esteve aqui, acho que foram 4 meses, já deu para perceber a competência e a vontade que ele tem de trabalhar por Limoeiro. Então, eu não tenho dúvida que será um grande vereador aqui nessa casa, Lauro. E o povo de Limoeiro é quem tem a ganhar. Dizer também, colegas vereadores, que hoje é o aniversário do colega vereador George. Então eu aproveito para desejar meus parabéns, saúde, paz, que Deus possa abençoar, iluminar a vida do colega vereador George. Senhor presidente, eu estou até meio tonto, Hélio, depois do que eu ouvi aqui que o colega vereador Rubem relatou. É de fato muito grave, né? Muito grave. Sério, muito sério isso que o colega relatou. Acho que deve sim ser apurado, né? Apenas também fazendo uma ressalva, né, Hélio? Que aquele agente público que toma conhecimento de um crime e não age, também está cometendo crime, né? Enfim. Então são situações que eu acho que devem de fato ser averiguadas. Já quero até parabenizar o colega Valdir por se dispor junto com a Comissão de Educação, que é o colega Valdir, o colega vereador Hélio, o colega Flauber, né, salvo engano, dos 3, junto com o colega Rubinho, irem, né, até a secretaria buscar informações. Eu acho que é muito grave o que foi denunciado aqui pelo colega Rubinho e deve de fato ser apurado. Pois não, Heraldo? Obrigado aí pela parte. É porque me ligaram agora há pouco tempo lá do distrito do Bichopá, falando a respeito de uma invasão de pessoas no açude do distrito. Pediram para me falar nessa casa. Eu entrei em contato com o Genesiano e pedi para ele entrar em contato com a Guarda Municipal, com a Polícia Militar, para dar uma custo lá dentro, porque não é brincadeira não. O que é que tem de invasão de gente naquele açude é muito grande. Obrigado pela parte aí. Valeu, Heraldo. Pois bem, vamos em frente. Senhor presidente, quero também aqui, nesse momento da minha fala, eu falei aqui na sessão passada acerca da problemática da água ali da região do Tabuleiro Alto, né? Tivemos uma reunião na quinta-feira à noite lá. Nessa reunião estava presente o colega vereador George, o colega vereador Valdemir, estava também o Ciro, que será vereador a partir de janeiro aqui nessa casa, eu, meu pai, o Zelito, que foi quem organizou essa reunião junto com as lideranças de lá. Tinha também um representante do SAAI, e a primeira problemática que surge em torno de lá, na verdade, o que tem que ser feito lá nessa região é praticamente a mesma coisa que foi feita na região dos setores, Hélio. Mas a informação que a gente tem é que o superintendente do SAAI, junto com a prefeita Dilmara, parece que já tiveram até uma conversa com o deputado federal Júnior Mano, e já há garantia desse recurso para que a mesma coisa que foi feito lá nos setores seja feito nessa região, velho. Havia uma problemática em relação ao terreno, porque ela tem que ser localizada quanto mais próximo ao leito do rio que lá passa, melhor para a captação da água. Essa questão do terreno, a informação que eu tenho é que já está praticamente solucionada. Então eu acredito que dentro de mais aí algum tempo, a gente sabe que também não é rápido, né? Tem processo licitatório e tudo mais, tem que ser feito o projeto, que salvo engano já está também bem adiantado, mas eu acredito que será uma situação que será solucionada. Então a gente fica feliz, mas também atento para que isso ocorra o mais rápido possível, porque quem está lá sofrendo é a população, com a questão da má qualidade de água,
com a questão da água que não chega muitas vezes nas casas, mas também feliz e contente porque o superintendente do SAAI já tomou a frente da situação, já está resolvendo o problema, junto com a prefeita Dilmara, né? Então, a gente espera que isso seja feito o mais rápido possível. Dizer também, senhor presidente, aí eu não poderia me furtar de falar um pouquinho sobre esse tema, mas eu estou muito preocupado, colega presidente Valdir, muito preocupado com a situação dos acidentes de trânsito que ocorre aqui no município de Limoeiro. Eu, inclusive, vi um termo que a rede Amigos de Plantão utilizou e que eu achei sensacional, é a pandemia de acidentes de trânsito. Todo santo dia a gente vê um irmão, uma irmã limoeirense se acidentando, a gente vê essa problemática que tomou conta aqui do nosso Limoeiro, são vidas de irmãos, de irmãs limoeirenses que estão sendo perdidas, e eu acho que medidas devem serem tomadas. Primeiro, em relação à entrada ali do nosso município, ali na Cidade Alta, para mim hoje o gargalo maior é ali. É preciso que se some força da prefeita Dilmara, da deputada Juliana, do deputado federal, da prefeita, o deputado federal Júnior Mano, dos deputados estaduais que são votados aqui, Zezinho Albuquerque, enfim, todos somem forças junto ao governador para que a gente resolva a entrada do nosso município. Fora isso, e aí é importante, é que seja feito realmente, Hélio, essa manutenção dos calçamentos da nossa cidade. Salvo engano, foi semana passada aqui, vizinha Câmara aqui, teve um acidente, a pedra estava solta, a pessoa vinha de moto, bateu e... Enfim, então, são situações que eu acho que Hélio já me deu aqui a informação, que ali a doutor Gaspar já está sendo feita, né, Hélio? Importante, parabéns para o secretário, para a gestão da prefeita Dilmara, mas eu estou realmente preocupado com a quantidade de acidentes de trânsito que vem acontecendo aqui no nosso município. É um tema que precisa ser alertado, e aí aqui o Sutran, todos esses que fazem o trânsito, tem que ficar em alerta, porque de fato é uma situação que está fugindo do nosso controle, e eu acho que tem e deve ser solucionado para que nossos irmãos, nossas irmãs limoeirenses não sofram com essa questão de acidente, de hospital, enfim, e na pior das situações, perdendo até a vida. Eu também não poderia, presidente Pachá, deixar de falar, eu fui procurado por vários moradores lá do Espinho. A gente sabe, e aí foi uma luta do colega vereador Arimateia, junto também comigo, para que a gente tivesse conseguido ali aquela academia ao ar livre, ali do Espinho, né, com a brinquedopraça. Só que até hoje ainda não foi instalado os maquinários da academia ao ar livre para a prática de exercício. Então as pessoas lá do Espinho, principalmente as pessoas de mais idade, que fazem atividade física com o maquinário da academia ao ar livre, estão realmente solicitando que possa ser implementado o mais rápido possível esse maquinário lá, já que já veio o maquinário, né, foi feita algumas mudanças estruturais, mas não implementaram ainda a instalação desse maquinário. Então eu estou aqui solicitando, eu acredito que seja a Secretaria de Esporte, enfim, da própria gestão da prefeita Dilmara, que possa instalar esse maquinário lá, né, para que a população volte a praticar a sua atividade física, né, com mais conforto, de maneira mais adequada, né, e algo relativamente simples, mas que os moradores me procuraram, pediram para que eu falasse isso aqui na tribuna, e eu estou falando no intuito de fazer com que a gestão possa apressar aí um pouquinho o passo. Eu também não sei realmente aí se é governo do estado, mas eu acredito que é via gestão mesmo, que possa realmente, que isso possa ser solucionado. Também um tema, e aí eu não poderia deixar de me furtar, a gente está vendo um debate muito grande a nível de Brasil, Hélio, acerca da questão da PEC, do fim da escala 6x1. Ou seja, o trabalhador hoje ele trabalha 6 dias e folga 1.
geralmente de segunda a sábado e folga no domingo. E há uma PEC em tramitação no Congresso para que haja uma mudança nessa escala. A PEC fala em uma mudança de 6/1 para 4/3. O trabalhador passaria a trabalhar 4 dias e folgar 3 dias. E aí eu gostaria de maneira muito clara, muito objetiva, dizer que sim, eu sou favorável a essa PEC. Não resta dúvidas, até porque hoje é uma tendência mundial essa mudança dessa questão, dessa escala de trabalho. Quando a gente aqui conquistou a escala 6/1, foi um grande avanço na época. Mas agora o mundo mudou, o mundo vem tendo uma nova tendência, e a nova tendência é de fato de ter essa redução de escala, até para que o trabalhador ele possa ter um momento a mais de lazer com a sua família, possa também se profissionalizar mais. Isso eu não tenho dúvida quanto a isso. No entanto, eu quero chamar a atenção, porque às vezes no Brasil as coisas acontecem de imediato sem ter o devido cuidado do estudo necessário. Então, é importante haver a redução, e eu sou a mudança na escala, eu sou a favor dessa mudança. Porém, a gente precisa analisar, por exemplo, como é que está sendo implementado na Europa. Por exemplo, se a gente quer pegar exemplos que já estão dando certo. É preciso que a gente tenha cuidado, principalmente com os pequenos empresários, com os microempreendedores individuais, que também contribuem para esse país, para a economia do nosso país, mas que tem que ter um olhar especial. Por isso que eu defendo, e aí eu até li um artigo que a deputada Tabata escreveu, eu defendo que se faça isso, mas se faça também de maneira escalonada. Não pode ser de um dia para a noite, 6/1, cai para 4/3. Nós temos que fazer a coisa com muito critério, com muito equilíbrio, para beneficiar a todos. Então, vamos fazer de maneira escalonada. Por que é que a gente não começa fazendo um teste por grupos? Por exemplo, vamos começar com mulheres que são mães. Vamos começar escalonando e aos poucos a gente vai. Honestamente, eu acredito que o primeiro momento mais importante seja a mudança para 5/2. Não a 4/3 logo de uma vez. Vamos fazer 5/2, trabalha 5, folga 2 dias. Vamos começar por grupos específicos, mulheres e que são mães. Vamos fazendo isso de maneira escalonada. O governo irá garantir algum tipo de incentivo, por exemplo, para esses pequenos empresários, para esses microempreendedor individual, que muitas vezes tem ali 2, 3 empregados, já com muita dificuldade, mas se mudar, vai ter que contratar mais. Por que que não se pensa, por exemplo, durante um ano, sei lá, 1 ano e meio, o governo dá algum tipo de incentivo para esse micro? Eu não estou falando de grandes empresários, de grandes empresas, não, que tem condição de fazer esse processo. Mas eu acho que a PEC é importante, acho que o tema precisa ser debatido, acho, inclusive, que deve haver sim essa redução, essa modificação, sou totalmente a favor, mas tudo com muito diálogo, com muito estudo. Por exemplo, existem países na Europa que fizeram o quê? Eles pegaram 100 empresas e durante 1 ano fizeram um teste com essas 100 empresas com a redução da questão da escala. E aí, após esse 1 ano, salvo engano, foi na Irlanda, não tenho certeza. Após esse 1 ano, os resultados foram muito bons. A produção aumentou, não precisou contratar mais gente, porque o trabalhador ia trabalhar também mais descansado, se empenhava mais. Então, são essas questões que devem ser analisadas e debatidas. O colega ele quer falar, fica à vontade. É porque assim, Domingos, a gente já debate isso, né? Quem é de sindicato já debate isso há muito tempo. Na Europa, Domingos, desde os anos 90 já faz isso. Então já existem estudos extremamente aprofundados sobre isso. E dizer para o amigo, só para colaborar aí com a sua fala, que eu também vou me referir a isso, é que na Europa não aumentou só a produção, não. Aumentou a produção e aumentou a produtividade. Sim. Até porque o trabalho... E melhor ainda, Domingos,
diminuiu os acidentes de trabalho. Isso. Que o trabalhador passava a ir trabalhar mais descansado, com maior foco naquilo que estava falando. E no mundo digital, não há que se pensar numa jornada de trabalho extremamente extenuante, como a que nós temos hoje, né? O Brasil, só para deixar claro também, o Brasil, algumas empresas já fizeram isso, já fazem isso hoje. Sim. E aí, os resultados são maravilhosos para o trabalhador e para a empresa. Nós temos que acabar com esse capitalismo selvagem, que explora o trabalhador, que massacra, que obriga o trabalhador a trabalhar dia de feriado, a trabalhar domingo, que é um absurdo, né? Então nós temos aqui nos modernizar, porque a sociedade passa a ser mais, né, mais tranquila, né, mais responsável. E há uma coletividade nisso aí, Domingos, não é só um ou outro. Na França, se eu não estiver enganado, as escolas param na quarta-feira. Tá? Então, e não há perda do ponto de vista da competitividade. Japão, Ásia, uma boa parte da Ásia já faz isso. Então é importante que a gente faça isso. Obrigado, colega Hélio, por engrandecer, como sempre, o debate. Quero também, senhor presidente, nós tivemos ontem em Brasília um episódio lamentável, né? Mais um episódio desse extremismo, me perdoe o termo, mas desse extremismo burro que ainda toma conta do nosso país. E quando eu falo de extremismo, eu falo de extremismo da extrema direita e falo também da extrema esquerda. Eu não consigo entender onde é que esse extremismo vai nos levar. Um cidadão tirar o seu bem maior, que é a sua vida, por uma questão simplesmente política, de não compreender que a democracia deve ser respeitada, de que de fato a vontade da maioria deve ser respeitada, e o pior, além de tirar a sua vida, ainda atentar contra a vida de outro ser humano, de outro semelhante. É lamentável, eu não poderia também deixar de usar essa tribuna para lamentar, mas lamentar profundamente esse extremismo que ainda toma conta do nosso país. Tanto de um lado como de outro. Tanto de um lado como de outro. Eu acho que o país precisa urgentemente de equilíbrio. Equilíbrio, de líderes equilibrados, serenos, que de fato possam estar preocupados em trabalhar pela população, sem populismo, sem demagogia. E aí, quando a gente vê atentados como esse ocorrendo em Brasília, a gente não tem como não remeter, por exemplo, ao 8 de janeiro. E aí, nós vamos ficar agora a cada ano, a cada mês ou a cada semana, como é, presenciando esse tipo de coisa no nosso país? Então, eu queria de fato lamentar muito isso que aconteceu. Poderia ter sido bem mais grave, já se foi perdido uma vida da própria pessoa que praticou, possivelmente. Poderia ter sido bem pior, né? Então, a gente lamenta e pede às pessoas que... às vezes as pessoas acham que a gente está vivendo num fla-flu, sabe, Hélio? E não é assim, a política não é dessa maneira. A política requer, antes de qualquer coisa, isso aqui é uma opinião pessoal minha, mas ela requer, antes de qualquer coisa, equilíbrio, entender que a gente vive em democracia e que tem que ser respeitada. Daqui a 2 anos, meu irmão, você me concede aí mais 3 minutinhos, o colega Zanetti autorizou, mas entender, meu irmão, que daqui a 2 anos tem eleição novamente. E o seu candidato que perdeu, por exemplo, há 4 anos atrás, ele pode ganhar daqui a 2 anos, ou vice-versa. Está aí os Estados Unidos. Quer exemplo maior? Donald Trump, eleito presidente, perdeu para os democratas, e agora o cara retornou com ampla maioria. É a democracia e tem que aceitar. Há quem gosta, há quem não gosta, mas você encher um carro de bomba
e sair soltando aí mundo afora e ainda tirar a sua vida, meu irmão, não tem bem maior do que a sua vida, não. Nem ouro, nem riqueza é maior do que a sua vida. Então é lamentável que a gente tenha presenciado cenas como a que a gente viu ocorrer ontem em Brasília. Eu queria também, senhor presidente, já me encaminhando para o fim da minha fala, mas dizer que eu fui procurado por algumas pessoas também, o colega Heraldo falou sobre isso hoje, é uma luta também do colega vereador George, diga-se de passagem, acerca da questão da iluminação da Avenida do Contorno, principalmente para a prática de atividade física, mas para a segurança também das pessoas. Então, é uma luta também que a gente está encampando aqui no nosso mandato, junto com a luta que já vem do mandato do vereador George, do colega vereador Heraldo, enfim, de todos nós que estamos aqui. Eu acho que é importante a gente usar os nossos deputados para que possa lutar também por isso. Então, é mais uma ressalva que eu queria fazer hoje aqui na tribuna, ao mesmo tempo em que eu não poderia deixar de dizer que na próxima terça-feira, presidente Pachá, dia 19/11, será realizada a eleição da OAB. Eu sou advogado, então será a eleição da Ordem dos Advogados do Brasil, tanto a nível de estado do Ceará, como a nível de subseção aqui do Vale do Jaguaribe. Já falei sobre isso na tribuna, mas não custa nada ressaltar para você, colega advogado, colega advogada, que a votação será aqui na sede da nossa subseção, aqui em frente ao antigo cartório de Tião, né? Todo mundo sabe onde é. Você se dirige até lá, vota, né? Eu, particularmente, não tenho dúvida nenhuma de que o melhor para estar à frente da nossa classe, a partir do próximo ano, a nível de estado, é a doutora Cristiane Leitão, né? Que vem fazendo já um belíssimo trabalho à frente da nossa subseção do estado de Ceará. Tenho absoluta convicção de que irá vencer a eleição, fruto de um trabalho. Nós teremos a oportunidade de ter a primeira mulher presidente da nossa OAB Ceará. E aqui no Vale do Jaguaribe, meu amigo, meu irmão, meu sócio, doutor André Freitas, é o candidato a presidente da nossa subseção. Também já foi aluno de Hélio, para variar, né, Hélio? E eu não tenho dúvida que pelo trabalho também que vem fazendo como tesoureiro, para dar prosseguimento também ao belíssimo trabalho que o doutor Richardson vem fazendo, eu não tenho dúvida também que é a melhor opção, e nós estaremos, a partir de terça-feira, na terça-feira, dia 19, lá na sede da nossa OAB, votando 20 aqui no doutor André e 20 também na doutora Cristiane Leitão, que eu tenho certeza que é a melhor opção. E aí, para finalizar, o colega Valdir falou isso aqui na sessão passada, e eu queria começar a deixar esse tema pulsando aqui entre os colegas vereadores, principalmente para os que estarão aqui a partir de janeiro, na opção, presidente Pachá, de ser criado verdadeiramente a União dos Vereadores do Vale do Jaguaribe. Existe a UVC, União dos Vereadores do Ceará, e eu acho que os vereadores do Vale do Jaguaribe deveriam se unir mais, buscar essa interlocução maior, e se criando, por exemplo, a União dos Vereadores do Vale do Jaguaribe, existem temas em comum em várias cidades, como, por exemplo, o vereador Heraldo trouxe hoje o tema da questão do gado. Não é só aqui em Limoeiro, em outras cidades deve ter esse mesmo problema, e se unir com mais força, eu acredito que seria um bom caminho. Então, amanhã feriado, que Deus possa abençoar o feriado de todos e o final de semana. Um abraço.